Queridos amigos da Federação Espírita Catarinense, é com grande alegria que nos encontramos nesse instante para podermos conversar a respeito do CITAF, o curso de capacitação integrada do agente federativo realizado com sucesso nos últimos 2 anos, e sabedores de que a caravana da fraternidade que foi estabelecida no último CITAF vai agora sair a campo para a multiplicação dos conteúdos que definimos nos projetos que elaboramos em conjunto. Nós decidimos, para facilitar o trabalho dos trabalhadores das caravanas, gravar essas pequenas mensagens com o intuito apenas de subsidiar, de auxiliar os abnegados colaboradores na abordagem da temática, que é bastante ampla, proposta nesta primeira etapa do CITAF. Iremos, assim, além desta introdução, abordar, em breves palavras, as abordagens essenciais que seriam imprescindíveis na multiplicação dos conteúdos ao longo do próximo ano nas regiões de cada caravana, ou nas macro-regiões, ou nas regiões em que as URIs irão atuar. Nós sabemos que é um trabalho árduo e estamos muito felizes de podermos contar com essa equipe valorosa que vai possibilitar a multiplicação rápida desses conteúdos. Inicialmente, desejamos lembrar que a intenção dos multiplicadores não deve ser apenas a de repetir conteúdos teóricos ou de repassar informações bibliográficas, e sim a de possibilitar o diálogo com os participantes em torno da temática, que é bastante profunda, da união e da unificação e do centro espírita na sua visão integrada. A ideia é que cada um dos aspectos que sejam abordados dentro da programação da multiplicação, no módulo 1 e no módulo 2, haja um espaço para a interação com o público que assiste. Porque somente nesse diálogo franco é que poderemos sensibilizar e conscientizar os companheiros, porque são assuntos que já são recorrentes, assuntos de conhecimento geral do trabalhador espírita. E a ideia, portanto, é muito mais de diálogo do que de exposição. Assim, contando com a valiosa colaboração de todos e desejando êxito no trabalho que se avizinha, continuamos à disposição de todos com a equipe da Federação para poder subsidiá-los naquilo que for necessário, e pretendemos ou aguardamos que esta nossa iniciativa possa lhe ser útil nesse trabalho que, com o apoio do mundo espiritual, amparados pela égide dos espíritos superiores, possamos realizar a fim de podermos trabalhar unidos para darmos melhores condições de trabalho àqueles que compõem a célula base do movimento espírita, que são os centros espíritas. Muita paz a todos. O módulo 1 vai tratar sobre união e unificação e sobre o planejamento espiritual do Brasil, da missão do movimento espírita no Brasil. Mas é importante lembrar que esse projeto é um projeto divino que já acontecia ou já está preparado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Quando Jesus, ao receber a grande nebulosa que formou o nosso planeta, já determinou como projeto divino as ações para a sociedade, para os espíritos, para aqueles que estariam reencarnando no planeta. E é importante, então, a gente estudar a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para se ter uma ideia da ação do mundo espiritual para cada etapa que foi realizada em nosso Brasil. E o movimento espírita está dentro desse projeto. Como a proposta espírita é uma proposta para a humanidade, é uma proposta para o espírito imortal, diante de todas as crenças, de todas as informações que existem, o mundo espiritual presente nas nossas ações determina um caminho para a nossa evolução no planeta. As religiões, como diz o próprio codificador, na questão 838 do Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos, perguntando se toda crença é respeitável. Toda crença é respeitável, todas as que conduzem o homem ao bem. E o Espiritismo, como mais uma das crenças, tem como possibilidade trazer a informação do mundo espiritual, descortinando esta realidade para a construção de um mundo novo.
que a paz esteja nos nossos corações e que possamos fazer esse trabalho com todo o amor, com todo o carinho. Muita paz. Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto da humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los, estruturar-lhes o plano de ação, na ordem superior que nos orienta ao idealismo. É sempre de indiscutível benemerência porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância, na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. Emmanuel. Vamos citar algumas recomendações da equipe espiritual. Trabalhar pela unificação do Espiritismo no Brasil é um dos pontos muito importantes para que possamos entender e unir melhor os direcionamentos para o trabalho. Felizes aquelas pessoas que já começam a entender essas ferramentas perfeitas e imutáveis que o Espiritismo e a doutrina espírita nos traz. Acreditem, os amigos espirituais estão sempre próximos a nós. Basta conectarmos, pois o fim sempre é superior. Não precisamos mais reinventar a roda. Toda a informação necessária nós temos na nossa mão através das obras básicas e as obras complementares. Portanto, que nossos corações estejam sempre sintonizados com um amigo e modelo Jesus e que possamos estar sempre unidos com o mesmo destino, com o mesmo objetivo, que é o amor incondicional. Vou finalizar com uma frase do querido amigo Bezerra de Menezes. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos, honrados pela divina providência. Amigos, estamos agora no tema terceiro do módulo 1º do CITAF e nesse módulo cabe nos falar a respeito do movimento federativo, a sua estrutura e os seus elementos. Trata-se de um tema ainda desconhecido de muitos trabalhadores espíritas e é, portanto, um momento muito especial, não somente para o esclarecimento do funcionamento dessa estrutura, do papel importante que cada elemento tem, as suas particularidades de cada função, mas particularmente para mostrar ou demonstrar a importância dessa estrutura no que diz respeito ao movimento federativo e ao futuro do Espiritismo. Se é bem verdade que o Centro Espírita tem um papel essencial na difusão do Espiritismo, é o movimento espírita que irá garantir a sua continuidade e a sua difusão mais ampla dentro de um planejamento, de toda uma estrutura organizada. E o movimento federativo tem esse importante papel. É bom lembrar que essa estrutura federativa é uma estrutura absolutamente democrática. Toda essa organização, ela visa dinamizar o movimento. Na verdade, não há hierarquias, há estruturas diferentes, com funções diferentes, e a base, o elemento estrutural dessa estrutura é exatamente o Centro Espírita. A participação dos trabalhadores espíritas no movimento federativo é essencial para que este movimento possa planejar e realizar atividades que visem atender às demandas efetivas das células básicas, que são as associações espíritas. Essa estrutura federativa, ela é dinâmica e há uma renovação constante desses elementos. No obstante, muitos líderes na área federativa, eles permaneçam mais tempos do que outros, exatamente porque a experiência nesse campo é muito importante, para que não apenas a visão restrita e limitada da nossa realidade
de sociedade espírita ou de união regional seja contemplada, e sim a visão macro que o Espiritismo propõe, que é uma visão universalista. Então, o nosso recado, se podemos dizer, a nossa sugestão, é que na abordagem dessa temática seja enfatizada a importância dessa estrutura para garantir o futuro do Espiritismo, a sua expansão e a sua dinamização, e especialmente a valorização dos elementos que compõem essa estrutura, que são atividades que requerem muita abnegação e um sacrifício além do normal dentro do trabalho espírita do Centro Espírita. Viagens, atividades muitas vezes em localidades mais distantes, reuniões mais periódicas, enfim, são uma série de demandas que vocês vão poder enfocar depois detalhadamente na temática, mas que fica aqui a dica para que a sensibilização prevaleça, no sentido de enquadrar a estrutura do movimento federativo do Brasil dentro do planejamento divino e dentro dessa estrutura cada um dos elementos, ou seja, estamos todos integrados dentro deste projeto de Jesus. Que Ele nos abençoe nesta tarefa. Olá, amigos! Hoje estaremos falando sobre o serviço à unificação. O Centro Espírita é a célula principal do nosso movimento espírita. Para crescer e nos fortificarmos, cumprindo a missão que Jesus nos colocou na Terra, de levar o Evangelho, de modificar a humanidade, é necessário que possamos contribuir com o movimento espírita, ajudando a manter os princípios doutrinários, facilitar o conhecimento entre os trabalhadores, fortalecer as atividades dos grupos e centros, aproximação dos espíritas, conseguindo a homogeneidade do movimento, colaborando com o desenvolvimento das instituições, contribuindo para o crescimento e estruturação consciente do nosso movimento. Bezerra de Menezes, no texto Unificação, diz: a unificação é urgente, mas não apressada. Não podemos violentar consciências. E o Evangelho nos traz a mensagem que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos juntos trabalhar na obra do Cristo para a melhoria e evolução do nosso planeta. Como a gente pode perceber até o momento, todo o trabalho federativo é desenvolvido não por uma cabeça, não por duas cabeças, e sim por um conjunto de pessoas que pensam o movimento como um todo. Para isso, o trabalho junto ao CFN e à Federação Brasileira desenvolveram vários opúsculos, várias obras para nos auxiliar nesse processo de crescimento. Dentre elas, destacamos 3. Que seria a orientação ao Centro Espírita, destinada às casas espíritas, orientação aos órgãos de unificação, destinada às federativas e às URIs, CRES, e todos eles pautados pelo plano de trabalho no movimento espírita brasileiro, período 2013-2017. Todas as obras encontram-se disponíveis para download no site da Federação Brasileira ou na distribuidora da Federação Espírita. O trabalhador espírita deve ater-se à importância da integração entre todas as atividades da casa espírita. A casa funciona como um grande e dinâmico organismo físico que não pode prescindir de nenhuma das suas partes para funcionar perfeitamente.
Essas partes devem estar integradas e direcionadas para o mesmo objetivo, para que somem força na divulgação da doutrina do Mestre Jesus. Nas atividades espíritas, e sua estrutura e funcionamento, nós temos o opúsculo, que é a orientação aos centros espíritas, que foi um produto do CFN, compilando todas as experiências e atividades dos centros espíritas do país inteiro, fazendo com essa orientação uma unificação de pensamento no movimento espírita, procurando, assim, fazer com que todos nós, dentro do nosso movimento, falamos da mesma maneira e nos orientando sempre com o que nos foi dado dentro desse opúsculo. Todos nós, no Centro Espírita, deveríamos ter sempre em mente, para nossa orientação, este pequeno livreto que está aí, junto de cada Centro Espírita. Nesse item Dimensões Espirituais das Atividades Espíritas, o multiplicador deverá esclarecer e enfatizar o trabalhador da importância da estrutura espiritual do Centro Espírita e também, é claro, dos recursos espirituais que estão disponíveis. Como se sabe, nós trabalhamos em conjunto com a espiritualidade. Além das atividades espíritas estarem correlacionadas no que diz respeito à parte física, o trabalhador deve estar ciente de que nós trabalhamos com o plano espiritual e que essas duas atividades estão plenamente integradas. As atividades da Casas Espíritas, como nós já vimos apresentadas nos opúsculos de orientação Centro Espírita e todas as atividades feitas pelo Conselho Federativo Nacional, que hoje norteia o movimento espírita, demonstra que as atividades hoje precisam ter uma ação desobsessiva na Casa Espírita. Então, todos os companheiros de todas as áreas estão colaborando com esse processo. Seja o pessoal que trabalha na área do DIGE, seja aquele que trabalha na área do atendimento espiritual, seja o que trabalha na área do passe, ou seja, qualquer área de atividade do Centro Espírita é um grande processo desobsessivo. Por isso que é a importância de se conhecer a doutrina espírita, de se orientar corretamente e de, além de tudo isso, vivenciá-la a cada dia, a cada momento. É importante que o multiplicador trabalhe em cima da questão do estudo da mediunidade, principalmente, porque ela permeia todas as atividades da Casa Espírita. E que o centro possui equipes especializadas no plano espiritual, e quanto mais o trabalhador estiver em sintonia com essas equipes, quanto mais ele estudar, maior vai ser a sua sintonia com essas equipes espirituais e melhor instrumento ele se tornará na seara espírita. Os trabalhadores devem estudar a doutrina espírita e procurar aferir a sua prática, as suas ações, de acordo com os postulados do Espiritismo. O nosso próprio codificador, ao fazer toda essa ação de trabalho, ele teve um momento em que ele questionou o Espírito de Verdade sobre a sua tarefa. E o Espírito de Verdade alertou que teria dificuldades, teria problemas, teria dificuldades com os próprios companheiros, que não acreditariam no seu trabalho. E ao longo da tarefa, ao final, o codificador pôde dizer:
O Espírito de verdade me avisou sobre tudo isso. A única coisa que ele não avisou sobre as alegrias que é trabalhar para o desenvolvimento do Espiritismo para auxílio da humanidade. O Espiritismo, então, é essa tarefa, que devemos vencer a nós mesmos e ajudar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem o nosso teste para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus abençoe, nos fortaleça e acreditamos sempre, se Jesus está por nós, ninguém estará contra. Muita paz.